Primeiramente, editor, já põe uma foto do Renato Augusto aí no canto e deixa até o final do vídeo, tá? Não, essa não. Põe uma mais estilosa aí, pô. Isso, essa aí mesmo. Obrigado, viu? Pô, mas sem brincadeira, o que é o Renato Augusto, né, cara? Assim, até agora eu tô olhando pra imagem dele e só imaginando como seria o mundo se o joelho dele fosse bom, se ele não fosse tão prejudicado pelas lesões, né? Você vê que antes do segundo gol ele já tava pedindo pra sair, tava meio mancando, sentindo dores e o Lucha ali quase implorando pra ele ficar. E primeiro, não tinha reserva e o time precisava vencer. E sem o Renato, né, a gente sabe que esse time não joga. Fora que o Renato, até como o próprio Lucha disse, vai jogar até se tiver de muleta. É isso, né? Se ele tiver ali sem perna, sem braço, sem nada, ele vai jogar porque ele ainda é o Renato. E aí, dito e feito, ficou, fez o gol e deu a vitória pra nós. Um craque, um gênio, um dos grandes ídolos que a gente vai ter, mesmo se não ganhar mais nada, né? Se não conquistar mais nada daqui pra frente, já vai ser um ídolo na prateleira de cima. E outra, só pra não passar batido também, um belo passe do Murilo, tá? Jogou com a mão pro Renato e isso é uma das grandes qualidades dele que pouco se fala. O moleque tava tomando ali um monte de bronca no começo porque não tava acertando, até o próprio Renato reclamou uma hora, mas ele não parou não, tá? Pelo contrário, pela personalidade que ele tem, continua arriscando e numa dessas acertou esse lançamento aí perfeito pro Renato e aí sai o gol do Corinthians. Então, cara, ao mesmo tempo que isso é ótimo, saber que você tem um zagueiro com uma qualidade dessas também não é tão legal assim, porque mostra o quão mal treinado esse time é, né? Se vocês pensarem bem, essa foi uma solução que ele encontrou, né? Não é algo treinado que o Lucha fala, não, ó, você pode sair jogando desse jeito, desse e desse. Não, é algo que ele sempre fez desde a base e essa foi a solução que ele encontrou pro momento do Corinthians. Mas você vê que mesmo com o Renato, o time não consegue criar, é pobre de ideias, é fraco de coletivo. Pô, o meio do Corinthians, rapaziada, ontem era Maicon, Vera e Renato, 3 jogadores com passes muito bons, né? Não são jogadores pé duro, são jogadores que sabem sair jogando. E na teoria, era pro Guedes e o Yuri serem abastecidos o tempo todo, principalmente jogando em casa. Agora, vocês ouviram alguma vez o narrador falar o nome deles, principalmente no ataque, em uma situação de perigo? Teve. O Yuri mesmo, coitado, de 10 bolas que ele recebeu, 6 era no chutão e 4 era lançamento, né? E lançamento assim, né? Era um chute que, né, acabava vendo ele ali e tocava, mas não ganhou uma. Então, é um time que vem se dando muito bem, mas na base da individualidade. Além dos mais conhecidos, claro, ontem teve o Adson que entrou muito bem, inclusive fez a jogada do gol, do Maicon que jogou muito, mesmo sem a bola, era o cara ali que tava mordendo o tempo todo. Esse aí eu nem falo muito, né, porque ele sabe o que é um clássico. Já jogou muitos clássicos aqui, principalmente em 2018. Então é um cara que sabe o que é jogar um Corinthians e São Paulo. Tem o Moscardo também, que apareceu do nada e, cara, dominou essa posição. Então não é nem uma corneta isso, pelo contrário, tô em êxtase com a vitória até agora. Mas quando você deixa essa adrenalina baixar e para pra pensar um pouquinho, já fica meio assim, né? Enfim, detalhe pro imbecil do Luciano que foi provocar a torcida na comemoração e, pô, o trouxa não só ficou sem o gol, porque contou como gol contra do Cássio, como ainda tomou amarelo e tá fora do próximo jogo. Tá fora, amigo, tá fora. Vai chutar a bandeirinha na tua casa, irmão. Vai lá assistir no camarote o teu time sendo eliminado, porque na moral, confiando ou não nesse time do Lucha, só o fato do Corinthians ter Moscardo, Veríssimo e Rojas pra esse jogo de volta, haha, coitado do São Paulino. Tô até torcendo pra alguém fazer o gol e sambar o escudo dos caras. Só de leve, nem precisa exagerar. Aí eles iam ver como é gostoso, né? E outra coisa que chamou a atenção ontem também, além desse caso do Luciano, foi o jeito que o Luxemburgo tava na coletiva. Pô, que não sei se vocês viram, né, mas depois de uma vitória dessas, em cima do São Paulo, uma sequência de jogos sem perder, já na primeira pergunta, que não teve nada demais, né, foi um simples, tem como você fazer uma análise do jogo? E o Adson, o que você pensou na hora que colocou ele? E só, uma pergunta que qualquer um faria, não teve má intenção nenhuma. E o cara me responde numa ignorância dessas. Claro que eu respeito toda a pergunta, mas cara, toda vez que eu chegar aqui eu tenho que fazer análise do jogo. Será que não tem os analistas do jogo que falam pra vocês e vocês viram o que aconteceu no jogo? Aí eu vou ter que falar isso aqui pra ficar igual num pau de sebo. Eu venho aqui na entrevista, fico igual um pau de sebo, sobe, desce pra minhas respostas. Não, você viu o jogo, a interpretação é de vocês. Eu sei o que eu fiz no jogo, o que eu fiz as coisas, né? Agora a estratégia foi criada e vocês analisam, ó, errou, acertou, é isso ou aquilo, cara. Senão toda vez que chegar aqui, o Lucha falou isso, o Lucha falou o que falou com o Adson, que não sei. Cara, vocês estão aí no jogo, pra vocês poderem prestar atenção nisso aí. Toda pergunta procede, mas eu vou chegar numa coletiva e não ter a outra passada. O que aconteceu no jogo? Cara, tem uma opção de informador de opinião, comentarista, uma série de coisas que vocês estão vendo o jogo. Jogou o jornalista pra merda, dizendo que ele não tem que analisar o jogo. Pô, eu vou chegar aqui toda vez e tem que analisar o jogo? Não, isso eu deixo pros analistas, pros comentaristas, pra quem entende disso. Isso é jeito de responder, né? Parece até que o Corinthians tá numa fase desgraçada, né? Já esteve, aliás, não tá mais.
Então assim, o próprio treinador não pode falar o que achou do jogo ou o que ele pensou na hora de colocar fulano. Vai fazer o que na coletiva então? Trocar ideia? Senta e bate um papo, pega um café ali, todo mundo troca uma resenha e grava. Acabou. Tá de marola, né, Lucha? Calma aí, eu sei que você tá tomando porrada toda a coletiva, muitas com razão, mas nem sempre é só porrada. Pergunta clara e que ele podia falar o que quiser. Fora que na sequência ele ainda mandou umas frases lá meio sem sentido, dizendo que não achou tal coisa no lixo, se é que vocês me entendem, isso, aquilo, enfim, tá claramente incomodado. Não é de hoje essas patadas aí, mas vamos com calma também, né? Vamos com calma que você também não é o bambambam no momento, certo? E só explicando rapidinho aqui sobre essa contratação do Veríssimo, ontem eu falei aqui que o Corinthians trouxe ele por empréstimo e teve que pagar 1 milhão de euros para o Benfica, 5 milhões de reais que já foram pagos, independente dele ficar aqui no ano que vem ou não. Essa foi a informação do GE. Agora, tiveram também outras apurações que foram no sentido contrário, principalmente do Samir, onde ele fala que o Corinthians não vai pagar nada por esse empréstimo, ele vai vir de graça. E na real, as duas informações estão corretas. Nossa, como é que pode? O Corinthians vai pagar, mas também não vai? Como assim? É de graça ou não é? Pois é, o que aconteceu é que simplesmente o Benfica tinha uma dívida pela compra do João Victor. E aí, para ficar no 0 a 0, o Corinthians aceitou deixar de receber esses 1 milhão de euros, que era o que eles estavam devendo supostamente, para trazer o Veríssimo. Ou seja, pagou pelo empréstimo, mas não tirou nada do bolso, certo? Só isso, tá? Só para deixar claro para alguns que eu vi que não entenderam e até contestaram a informação. Fechou? Bom, e até por falar no Renato Augusto, né, o Reinato Augusto, o cara que tá aqui no vídeo, vai ficar até o final, uma das maiores discussões em torno dele atualmente é se vai rolar uma renovação no final do ano, porque a gente sabe aí que o Renato já tem os seus 35 anos, não é todo jogo que ele tá presente, nem todo jogo que ele vai até o final, mas é um cara extremamente inteligente, cuja qualidade se sobressai a todos esses problemas, ou seja, o cara é tão bom, mas tão bom, que todos esses problemas são ignorados, e por isso, segundo informações de Samir Carvalho, o jogador manifestou internamente uma vontade sincera de continuar no timão por mais uma temporada. Ele inclusive já teria até deixado claro para a diretoria que vai sim renovar o seu contrato. E aí, como é que você diz não para um cara desses, né? Essa aí o racional já foi embora, você só tá pensando com o emocional, mas se ele próprio está manifestando esse interesse, se veio da boca do cara, eu não pensaria duas vezes em renovar. Agora, temos que pensar o seguinte também, se hoje o Renato já tem aí muitos problemas com lesão, não joga até o final, você vê que até em um dado momento ele baixa o ritmo, imagina como vai ser daqui a um ano, porque vale lembrar, né gente, o contrato é renovado em janeiro, mas ele joga até dezembro do ano que vem, então pisa no freio um pouquinho e pensa nisso também, mas a princípio, se o desejo dele é esse, se ele está tão motivado para continuar na próxima temporada, por que não, né? O cara é ídolo, pô, o cara decide o que ele quiser, se amanhã ele quiser que o Corinthians seja preto, branco e vermelho, vai ser preto, branco e vermelho porque o cara decide tudo, certo? É isso, já prepara o contrato, já deixa engavetado aí do Ilho e a hora que ele chamar, opa, tá aqui sim, só assinar aqui embaixo, tá? Certo? O que vocês acham, infiel? Deve renovar ou não? Comentem. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look my way.